Muitas histórias são contadas a respeito do desaparecimento do povo Inca, mas na verdade não é bem assim. O povo não desapareceu, ou não teríamos seus descendentes em território boliviano, peruano, chileno. O que se sabe é que durante o domínio espanhol, muitas coisas aconteceram que fizeram com que a história do povo Inca tomasse novos rumos. Quando os espanhóis chegaram, montando animais desconhecidos, os cavalos, e vestindo roupas reluzentes, suas armaduras, e cuspindo trovão a partir de seus braços, que eram seus arcabuzes. Para o povo Inca, eram as próprias divindades que chegavam para punir ou abençoar. Quando o conquistador espanhol Pizarro decidiu fazer do imperador Inca, Atahualpa, seu refém, ele tinha a ideia de conseguir todo o tesouro Inca que pudesse carregar para a coroa espanhola. Contudo, não era essa a ideia do monarca espanhol. Ele queria fazer de Atahualpa um imperador fantoche e continuar suprindo a coroa com todo o ouro e a prata existentes no Império Inca. Ele manteria sua soberania e tudo que o Império Inca pudesse lhe abastar. Mas, mas a ordem chegou tarde. O imperador já havia sido assassinado pelos mercenários. E apesar do resgate pago, o imperador Inca foi morto e os mercenários espanhóis continuaram a usurpar. Então, muito do tesouro foi escondido e ficou desaparecido por muito tempo. E parte dele continua até os dias de hoje. Agora, tesouro Inca desaparecido. Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para a Rosângela Araújo Vig, que também nos acompanha. Obrigado, Rosângela, seja bem-vinda. Eu sou Marca Linguini e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Veja bem, ao que se sabe, um terço dos Incas foi chacinado pelos espanhóis. Fala-se de 80 cavaleiros e seus arcabuzes contra 10 mil guerreiros incas. Outro terço aceitou o domínio espanhol, mas um terço desapareceu durante o pagamento do resgate de Atahualpa e depois disso, numa conquista que durou 40 anos. O herdeiro por direito, Manco II, fugiu com seus nobres e sua guarda pessoal, levando ainda sua esposa que estava grávida. Ele tinha o intuito de se rearmar e montar um novo exército para reconquistar o império. E como tinha boas relações com os povos da floresta amazônica, os Manares e os Mixigengas, eles conseguiram apoio para a fuga. A sua guarda pessoal, com seus generais e oficiais, foram assegurando sua retirada, enquanto a outra parte, na sua maioria, desceu para a floresta. Buscando o quê? Buscando sempre regiões altas, por uma questão de adaptação. Porque os incas, eles tinham 2 litros de sangue a mais em função da altitude. E aí, eles desceram para a floresta para que se reestruturassem e pensassem na reconquista. Analisando a região, visualizamos a Serra da Bodoquena e seu ponto mais alto, que nós chamamos de ponto 708, e que denominamos ponto M. O que a história conta é que mercenários espanhóis, liderados por Loyola, subornaram os Manares e conseguiram seguir a pista de Manco II. E por infelicidade, ele parou sua fuga, pois sua esposa precisava dar à luz seu herdeiro. A sua guarda pessoal, agora sem ajuda e em região desconhecida, ela foi sendo dizimada sem piedade diante do avanço dos mercenários que tinham o suporte das tribos da floresta. E Manco II foi pego. Sua esposa e filho recém-nascido foram mortos. Dele, de Manco, trouxeram a cabeça que ficou exposta na praça principal da capital do império como símbolo da soberania espanhola. Conta a lenda que a cabeça permaneceu viva por várias semanas. E no dia 7 de julho de 1976, eu assumi um objetivo: rumar para o Pantanal de Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, como foi chamada a região,
para onde eu rumava após a divisão do Estado. Os registros dessa saga estão aqui, ó, nesse livro, Incas do Brasil, que foi editado pela Clube de Autores. Aí eu montei minha equipe. José Wilson Francisco era o secretário-geral do Instituto e um de seus fundadores. Rogério Pereira da Silva era químico e mais tarde foi nomeado vice-presidente do nosso instituto, a Cifet Pesquisa Científica. A pesquisa arqueológica no Brasil nunca teve suporte do governo e nem mesmo da sociedade, essa que é a verdade. É próprio da cultura brasileira. Não há interesse pela história e muito menos pela pré-história. Por isso eu decidi assumir as contas, vejam só. Mesmo com recursos mínimos e um Volkswagen 168, seguimos em busca de nossos objetivos. Aqui é bom lembrar que a arqueologia originalmente era um estudo de preocupação das forças armadas. Se remontarmos os franceses e a saga de Napoleão, podemos entender por que tanto interesse em se apoderar das relíquias e da simbologia dos povos conquistados. Segundo ele, Napoleão, se apossar dos monumentos e relíquias de um povo é assumir o poder sobre esse povo, se apropriando da sua história. Pois é. Contudo, vejam só, possuir suas relíquias e desconhecer seus significados e sua escrita, pouco ou quase nenhum valor teria. É um pensamento nobre, digamos, né, que nos presenteou com a decifração dos hieróglifos, o Champollion, e que nos permitiu conhecer uma das mais brilhantes civilizações da Terra, a civilização egípcia. Mas a nossa viagem nos levaria um pouco mais perto. Miranda era o nosso objetivo. Miranda no funil do Pantanal. A cidade fica no funil do Pantanal e guarda relíquias como o Colégio Central, construído pelos jesuítas. Uma cidade pequena, mas muito acolhedora. Nós tínhamos enviado correspondência ao prefeito da cidade e, apesar de não termos obtido nenhuma resposta, esperávamos conseguir apoio para nossa estadia. E foi o que aconteceu. Pois é, o prefeito da cidade de Miranda, na época, senhor Heriberto Jimenez, ele tinha real interesse em nossas pesquisas, pois ele entendia que era uma forma de levar o nome da cidade além de seus limites. E nos deu o apoio necessário. E com a subvenção da prefeitura, nós pudemos nos alojar e fazer nossas refeições. Nesses primeiros dias de levantamento, na companhia do prefeito, nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas e ouvir histórias que pudessem nos orientar no caminho certo a seguir. Nós ouvimos depoimentos de pessoas que estiveram lá no famoso Buraco das Araras, no município de Bonito, próximo de Miranda. Histórias sobre ossadas enormes no município de Aquidauana e Anastácio, que foram levadas à Universidade de Campo Grande, tais ossadas, e que permaneceram no isolamento sem que ninguém tenha informações sobre resultados de pesquisas. Se é que houve algum, né? Pois é, mas no minucioso trabalho de levantamento, buscando o melhor caminho para iniciar nossas pesquisas, algumas histórias ganharam maior interesse. Na Fazenda Bodoquena, por exemplo, na época, pertencia ao grupo Rockefeller, nós pudemos testemunhar a enorme cabeça de um fêmur animal encontrada em Aquidauana. E segundo o administrador da fazenda, a peça seria entregue a um especialista americano, olha só, pois a USP, dito por ele, não tinha possibilidades de efetuar qualquer tipo de análise, pelo menos naquela época, né? Estamos falando de 1976. Mas uma história soou melhor aos nossos ouvidos. Falava de passarelas de pedra, encontradas por um agrimensor de nome Celso Ferdinando Tiri. Também se comentava sobre setas de grande porte, lavradas na pedra, que eram também de seu conhecimento. Aí dissemos ao prefeito que era importante conversarmos com o senhor Celso Tiri. Pois é, gravem bem esse nome. Ele então nos orientou que conversássemos primeiro com o tenente Paré, comandante da junta militar da cidade. Segundo ele, o tenente poderia nos dar mais subsídios e informações sobre
Celso Tini, além de nos dar proteção em relação ao nosso próximo contato. Pois é, por hoje é só, mas não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever, de compartilhar e de nos acompanhar nas próximas postagens nesta empolgante história que nos levou a descobertas impressionantes. E então, Incas no Brasil? Aqui. Até a próxima.